a música tem a ver com a matemática? Ou melhor, onde está a matemática na música? A música é um dos elementos culturais mais antigos da humanidade. Há vestígios de 40 a 50 mil anos de história. Eu sou a Amanda, discente de matemática. Junto com a minha equipe, vamos falar sobre etnomatemática e música, mostrando então a música não apenas em uma cultura específica de um povo, mas toda a parte histórica dela, chegando ao que nós conhecemos, ao que é mais próximo da gente, se tratando de instrumento musical, que é o violão. E após mostrar toda a parte histórica, vamos trazer também a relação de música e Pitágoras de forma mais aprofundada. Vamos falar sobre os instrumentos que vieram após o monocorde de Pitágoras, variações de instrumentos de corda, a matemática no instrumento violão. E nessa parte da matemática no violão, vamos ter duas subdivisões. A primeira, quanto à estrutura do violão, mostrando então um pouco da matemática na criação dele, e outra que é sobre progressão geométrica na teoria musical, que se aplica não apenas no violão, mas na maioria dos instrumentos musicais que conhecemos atualmente. Iniciarei falando sobre a história da música. 4.000 anos antes de Cristo, no Egito Antigo, a música era um elemento religioso, então podemos citar de instrumentos a harpa e a cítara. Em 3.000 anos antes de Cristo, na Ásia, a música era tomada como elemento espiritual e lá utilizavam uma escala diferente, conhecida como escala pentatônica. 500 anos antes de Cristo, na Grécia Antiga, a música era um elemento de elo entre deuses e homens. Contam que os deuses criaram os instrumentos musicais e presentearam os homens para ser uma forma de comunicação entre eles. Lá na Grécia que foi criado o termo música, vindo de musique e techne, que significa a arte das musas. Musas essas que eram as deusas que ensinavam a sabedoria quanto à arte, música, criação de objetos para os homens. E foi na Grécia, então, que Pitágoras, um matemático, fez a relação entre música e matemática, definindo, então, sobre notas e intervalos. Já na Idade Média, havia presença forte da música na Igreja Católica, onde o Papa Gregório I criou regras para a música de cunho religioso, chamados então os cantos gregorianos. Já no Renascimento, entre os séculos XIV e XVI, a música tomou novas características, como a polifonia. Já durante o Barroco Europeu, veio a definição das notas maiores, menores e tonalidades, dando mais importância então para os instrumentos, como violino e órgão, que antes o foco era mais na voz e os instrumentos eram acompanhamento. Nessa época, então, surgiram as primeiras orquestras e concertos. Também veio a parte da música e dos instrumentos mais fortes na ópera. Já no período clássico, onde temos Beethoven, Mozart, deram mais foco e importância para o piano, surgindo então as sinfonias, quartetos de cordas e sonatas. Colado ali, então, no período clássico e no período romântico, onde lembramos de Tchaikovsky e Chopin, já no século XIX. Onde a música romântica, que foi o período romântico, já era mais livre. E o único musicista presente, então, nesses dois períodos, do clássico ao romântico, foi Beethoven, porque o período romântico já surgiu ali próximo da morte dele. Após isso, entramos, então, no período moderno. Não tão moderno assim, nós estamos falando do século XX. Podemos ver, então, para a música, o atonalismo e o serialismo. Por fim, chegando então no período contemporâneo, com a criação de instrumentos eletrônicos, dando origem ao rock, ao jazz, ao blues, mais atual, né? E conhecemos melhor o pop, o sertanejo, o forró. Após essa análise histórica um pouco resumida, passo a palavra para meu colega de turma, José Bruno. Meu nome é José Bruno, eu vou falar um pouco sobre Pitágoras e a música, né? O monocorde de Pitágoras principalmente. A música está presente em nossa sociedade, em nosso cotidiano, mas não temos muitas relações nas escolas e outras coisas que envolvam a matemática e a música. E no cenário musical, voltando para Pitágoras, ele foi o primeiro a determinar relações entre a matemática e a música. O monocorde de Pitágoras. Pitágoras construiu um instrumento que era formado por uma caixa acústica, contando com 2 cavaletes em cada extremidade e uma corda que atravessava ela, cortando
desse instrumento. Com isso, iniciou-se a investigação entre as relações entre o comprimento de uma corda e um tom musical produzido por ela. Assim, buscou razões numéricas de números inteiros que produzissem determinados intervalos sonoros e notou que havia semelhanças e relações matemáticas entre as notas e a escala musical e os comprimentos de uma corda vibrante. E compreendeu Pitágoras algumas relações, pressionando a corda em instrumentos de um ponto específico, como a 3/4 do comprimento total da corda, tocando-a, ouviu-se uma quarta acima do tom emitido. A 2/3 ouviu-se uma quinta acima do tom emitido, e na metade da corda obtinha-se uma oitava acima do som original. Assim, o monocorde de Pitágoras foi considerado o primeiro experimento científico isolado da história, justamente por se isolar de possíveis fenômenos e concentrar-se nos estudos de instrumentos dentro de um ambiente. Bom dia, meu nome é Silas. Instrumentos de corda. O instrumento de cordas, o cordofone, é todo instrumento com corpo elástico e corda. Essa corda pode estar estendida em alguma parte do instrumento para tocar cada som. Existem 3 tipos de instrumento de corda. Cordas pinçadas ou beliscadas, que tem um som com os dedos ou com uma palheta e dedeira. E de cordas friccionadas, que tem um som com o arco esfregado nas cordas, e cordas percustidas, que tem um som com um martelo. Quais são os instrumentos? Primeiro, instrumentos de cordas pinçadas são violões, guitarra, cavaquinho, bandolim, mandolim, contrabaixo elétrico, viola caipira, banjo brasileiro, banjo norte-americano e o ukulele. Segundo são instrumentos de cordas friccionadas, que são a rabeca, o violino, a viola erudita, o violoncelo, o contrabaixo acústico. E terceiro, que são instrumentos de cordas percustidas, que é o piano. Ele emite o som ao martelar, acionando uma corda através das teclas. E como o Juan vai falar sobre o violão, eu vou falar um pouco sobre a origem do violão. É chamado assim apenas no Brasil para diferenciar da viola, que a viola ela tem 12 cordas. Chama-se violão por ser uma viola grande. No mundo todo, o violão é conhecido como guitarra acústica ou guitarra clássica. E a afinação da corda mais fina para a mais grossa é de Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Possui variações de corda de aço ou nylon. O violão é utilizado tanto para solo quanto para acompanhamento, desde música popular quanto música erudita. Olá, meu nome é Juan, sou discente de matemática e hoje vim apresentar um pouco sobre a matemática no violão. Então, apresentando um pouco o violão para vocês, aqui a gente vai ter uma pestana, aqui são as cordas do violão, aqui o braço, aqui o corpo e aqui a gente vai ter o rastilho, que é onde vai ser o final da corda do violão. E aqui, essas marcações, a gente chama ela de dart, tá bom? E vai definir o novo comprimento de corda. Então, se eu tocar uma corda aqui, por exemplo, ela vai ter um som, ela vai ter um tamanho. Se eu tocar aqui, por exemplo, entre o primeiro dart e o capotart, ela vai ter um novo comprimento de corda. Vai ser só daqui do primeiro dart para cá, tá bom? Vale ressaltar que quanto mais casa eu venho seguindo para frente, a frequência vai ser maior, tá bom? Seguindo a escala pitagórica do seu monocórdio, a gente pode notar a seguinte situação. Se eu tocar uma corda, ela dá um certo tom para mim, ela me dá uma certa nota. E se eu tocar a sua metade, aqui, ela vai me dar o mesmo tom, porém um tom mais agudo. A gente pode fazer a seguinte relação. Ela solta, é como se fosse um homem falando, uma voz mais grossa. E ela bem centralizada, com a sua oitava acima, é como se fosse uma mulher. Dentro dessa análise que a gente fez, então, agora a gente vai ver sobre a nota que se relaciona também à nossa quinta justa. A gente vai, como por exemplo, se dividisse o violão em 3 partes iguais, essa corda do violão em 3 partes iguais, e aqui a gente vai ter a nossa quinta justa. E a gente também pode representar ela como uma fração de 2/3 do violão. Dentro dessa nossa perspectiva, desse nosso trabalho, a gente pode estar falando o seguinte, que essa quinta justa que a gente tocou, ela vai dar início a todas as outras notas, a todas essas casas aqui de Pitágoras. Então, qual a regra, qual o princípio que tem para a gente formar essas nossas casas, formar essas nossas notas? Primeiramente, toda a escala, que toda nota, ela vai ter que estar entre a sua corda toda e a sua metade.
Ou seja, em termo matemático, ela vai ter que estar entre 1 e 0,5. Então, no meu segundo princípio, vai consistir no seguinte. Agora a gente vai fazer um ciclo de quintas. Como, por exemplo, a gente já viu que bem aqui a gente vai ter a nossa quinta perfeita. Então, quando eu vou dividir o 2 sobre 3, como a gente já viu, ela vai ter que estar entre 0,5 e 1. E 2/3 equivale a 0,6666620. Ou seja, ela vai ser uma dízima periódica. A gente pode pegar esse 2/3, que a gente já achou, e dividir ela em outros 2/3. Ou seja, a gente vai ter 2/3 de 2/3. 2/3 de 2/3, a gente vai ter uma multiplicação de fração. E a multiplicação de fração consiste em multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Logo vai ser 2 vezes 2, que é 4, e 3 vezes 3, que é 9. Logo a gente vai ter uma relação de 4 sobre 9. Como a gente também viu que um dos princípios dessa divisão de fração, a gente vai ter que ter um número entre 0,5 e 1. Então, se eu vou dividir 4 sobre 9, eu vou achar ali um termo de 0,44444, ou seja, uma outra dízima periódica, que ela vai ser menor que 0,5. Quando eu achar uma fração que seja menor que 0,5, eu vou ter que multiplicar ela por 2. Logo, se eu multiplicar 4 sobre 9 vezes 2, eu vou achar uma fração de 8 sobre 9. Eu vou achar ali 0,88888, ou seja, uma outra dízima periódica que está entre os meus princípios que Pitágoras estabeleceu. Então a gente vai repetir esse ciclo até a gente achar as 12 casas equivalentes do violão, tá bom? Olá a todos, meu nome é Renan. Hoje eu vou estar aqui para falar sobre um assunto que é a matemática na música. Mais especificamente sobre um caso particular, um caso específico que seria a progressão geométrica no violão, né? Primeiro de tudo, para poder explicar isso aqui, eu vou tentar primeiro explicar o que é uma progressão geométrica. A progressão geométrica vai ser uma sequência de números, uma série de números, né, que vão estar aumentando, né, ou diminuindo numa determinada proporção. Nesse caso aqui, o que nós percebemos, né, essa proporção que está aumentando, né, sempre na mesma quantia, a gente chama de razão. A gente percebe o que aqui nesse exemplo. Nós temos o 2 que vai para o 4, que vai para o 8, que vai para o 16, e a gente percebe que eles estão aumentando sempre em 2 vezes. Toda vez que eu for passar para o próximo, eu vou aumentando em 2 vezes. Isso é a progressão geométrica. Nesse caso aqui, nossa razão aqui, que a gente chama de Q, seria igual a 2, tudo bem? Tendo isso em vista, né, como a gente vai inserir esse conhecimento de progressão geométrica da PG no violão? Bom, primeiramente, é importante nós sabermos que existem as notas, né, musicais, e cada uma delas tem uma determinada frequência que vai caracterizar o som dela. E no caso do violão em si, que é um instrumento de corda, ou seja, nós usamos as cordas do violão para tocar e reproduzir o som que nós queremos ouvir, aqui a gente tem a fórmula da frequência vista em cordas, né? Então aqui, ó, nós vamos ter o N, né, que é o número de harmônicos, né, que a corda vai produzir. Isso aqui não é tão interessante pra gente, a gente vai focar mais aqui, são o quê? 2L aqui embaixo, no caso vai ser super importante pra gente, vai ser o comprimento da corda, tudo bem? Nós vamos ter esse tesão aqui, tesão esse que vai ser a força de tensão aplicada naquela corda. Quanto mais eu puxar, mais tensionada ela vai estar, ela pode produzir um outro som, justamente por estar mais tensionada. E vamos ter esse símbolo aqui, que é o símbolo do Mi, que é referente ao material, né? A densidade do material utilizado na corda. Tudo bem. No nosso caso do violão, como a gente está utilizando sempre a mesma corda, por exemplo, se a gente for considerar a última corda, geralmente é de nylon, a gente não interfere aqui nesse valor aqui desse Mi, porque o material vai ser sempre o mesmo, vai ser sempre a mesma densidade, então esse cara aqui acaba se tornando uma constante nessa nossa situação. No caso do tesão, né, que seria, como eu já falei, a tensão aplicada na corda, como em uma mesma situação, quando uma pessoa vai tocar, ela não fica apertando ou voltando a corda, a tensão continua a mesma. Então aqui, esse cara aqui também se tornaria uma constante. Sendo interessante pra gente analisar somente aqui o valor do L, que vai ficar mudando durante a nossa situação da música que a pessoa vai estar tocando. Como esse L aqui vai estar mudando, né? O comprimento da corda não seria o brilho? Não necessariamente. Se você perceber aqui nesse violão, essa corda ela vai ser limitada somente até esse pedaço aqui. Então, a parte da corda mesmo que vai estar sendo trabalhada, vai estar vibrando, ela vai ser reduzida. Então, o comprimento dela vai estar mudando. E como isso interferiria na frequência? Se a gente perceber aqui,
a frequência e o comprimento, eles são inversamente proporcionais. Então, na medida em que o comprimento da minha corda diminui, né, o que é que vai estar acontecendo com a minha frequência? Ela vai estar aumentando. O que significa a frequência aumentar? Significa que o nosso som vai ficar mais agudo, né? Vai ficar mais fino. E a nossa progressão geométrica vai entrar aqui na medida em que o violão foi feito, os espaços de onde vai ser apertado o teu dedo e aonde você vai encurtar, os espaços foram feitos justamente visando criar uma PG. PG é essa que seria de razão raiz com índice 12 do número 2. Tudo bem? Então, essa seria a nossa razão. Tomando em conta essa tabela aqui, ó, nós podemos perceber, por exemplo, que a nota Lá, ela começa com uma frequência de 220. E à medida que nós vamos apertando o braço do violão, o que é que vai acontecendo? A nossa frequência, ela vai aumentando, né, numa progressão geométrica de razão raiz de índice 12 do número 2. Tudo bem? Então, se eu acontecer isso uma vez, a gente vai multiplicar por essa raiz. Se acontecer 2 vezes, se ao invés de apertar só uma casa, apertar 2 casas na frente, o que é que vai acontecer? Vai ser essa mesma raiz, só que ao quadrado, porque eu vou multiplicar por ela 2 vezes. E assim por diante. No caso, como uma oitava ela é dividida em 12 partes, né, até ela voltar a ser o Lá de novo, no caso que nós começamos com o Lá, a gente vai dividir aqui, vai ter várias notas aqui que vão estar divididas em 12 partes diferentes. E depois que eu andar 12 casas, eu vou voltar para a nota Lá. E nós podemos perceber o que? Como essa raiz aqui ela é de índice 2, quando eu andar 12 casas, né, ela vai estar elevada justamente a 12. Então, vai ser uma raiz de índice 12 elevada a 12. O que vai acontecer é que esse índice da raiz com o expoente que está lá fora, eles vão se anular, sobrando assim só o número 2. Sobrando só o número 2, eu vou fazer essa multiplicação de 220, que era a frequência original lá do Lá, vezes esse 2, e vai me dar uma frequência de 440. E tendo essa frequência de 440, diferente das outras que nós temos aqui, né, que são valores aproximados, o 440 aí é um múltiplo perfeito do 220, né? Então nós podemos perceber que o que vai acontecer nessa situação aqui do Lá, nós temos que a frequência dele vai ser 220. Nessa situação aqui também vamos ter o Lá, porém com uma frequência de 440. Nós vamos ter a mesma nota, porém com um agudo, nessa situação aqui um pouco mais aguda, nessa situação aqui um pouco mais grave, né? Mas ainda vai ser a mesma nota. Então, as frequências, elas determinam o som que vai ser escutado, né? Quando nós tocarmos as cordas, mas também determinam se ela vai ser grave, mais aguda, sendo que nesses casos em que nós temos múltiplos, né? Nós vamos ter essa situação de ser a mesma nota, só que com graves diferentes.